amados, nós estamos ainda nessa série de mensagens intitulada a série Travessia. E todo o nosso propósito com essa série é exatamente despertar a igreja, esse pequeno rebanho que o Senhor colocou sob a nossa responsabilidade, rebanho este, ao qual eu também me incluo. Eu sou uma ovelha deste mesmo rebanho. Estou aqui apenas com uma responsabilidade de transmitir não a minha palavra, mas a palavra de Deus. Então aqueles que pregam, eles estão apenas ali como canais de Deus para trazer a palavra do Senhor à comunidade, à igreja, a esse pequeno rebanho. Então, o objetivo que nós temos nessa série, mais especificamente, é exatamente falar para cada um de vocês, deixar claro o sentido e a natureza da vida cristã. Isso porque muito facilmente, até mesmo em razão da nossa cultura ocidental, que é uma cultura extremamente frágil, uma cultura extremamente fraca do ponto de vista da espiritualidade, do ponto de vista da vida interior. O Ocidente é muito frágil. Na verdade, o que existe patente aos olhos de todos, que se vê de religião e de religiosidade do lado do Ocidente, é basicamente a ideia de dogma, doutrina, conceitos ditos ortodoxos, e ainda que sejam ortodoxos, mas que estão encadernados nos livros de teologia, estão encadernados na própria Escritura, e que fazem parte de uma confissão verbal, mas não necessariamente está presente na vida prática, no viver diário. Ou melhor, não necessariamente faz parte do meu ser, da minha alma. Declaramos muitas coisas corretas, mas não necessariamente amamos e desejamos ardentemente por essas verdades anunciadas. Então, a grande necessidade e o objetivo da série Travessia, exatamente este, é conscientizar a igreja sobre a natureza da vida, da verdadeira vida cristã, que consiste num processo de transformação do homem. Ou seja, de nada vale nós fazermos todas as coisas externamente falando, seja congregar, seja ler a Bíblia, seja ofertar, ou cantar, orar, jejuar, se você não estiver experimentando organicamente mudanças espirituais. Então, às vezes a gente reduz a vida cristã a algumas poucas práticas. O DEVAP, então, misericórdia, porque pelo menos aí em outros segmentos do cristianismo, eles impõem um tanto de coisa para parecer que está acontecendo alguma coisa. Imagina um tanto de doutrina. Tem lugares por aí que você não pode comer carne de porco, você não pode temperar a salada com vinagre, você não pode tomar café, não pode tomar Coca-Cola, não pode comer margarina. É verdade. Chegam ao ponto de dizer que quando Cristo vier, quem tiver 1 grama de carne na barriga não sobe. E taca um véu na cabeça para dizer que é santo. Aí exige-se roupa, exige-se isso, exige-se aquilo outro, e dá então a essas pessoas uma impressão de que alguma coisa está acontecendo. Na verdade não está acontecendo nada absolutamente. É só uma parafernália de coisas que dão uma certa aparência, mas a alma continua pequena, mesquinha, impura, avarenta e facciosa e tantas coisas mais. Mas o DEVAP não tem basicamente nada. O DEVAP não impôs nenhum uso e costume para vocês.
não é? Aqui é dito que cada um deve ouvir a palavra, deve orar e deve seguir a unção do santo que está sobre cada um, essa unção que nos guia e nos diz como viver. Ou seja, você tem o Espírito Santo, então é Ele que vai te guiar na sua consciência, no seu coração, como viver. Então, como a nossa igreja não tem nada assim de parafernália de doutrinas, de usos e costumes, então você fala assim, então eu não tenho mais nada, ficou só os cultos para frequentar, a ofertinha para levar e cantar as músicas do louvor, e quando o Rodolfo pede para levantar a mão, você levantar, pede para bater, você bate a palma, pronto, só ficou nisso. Mas não é isso, amados, não é isso. Ainda que essas coisas possam eventualmente fazer parte, porque somos humanos e como seres humanos nós nos organizamos, né? Mas o DEVAP está profundamente empenhado na vida espiritual da alma, do coração e da consciência. E aí, quando nós nos colocamos neste horizonte de uma salvação orgânica que acontece na alma, aí nós estamos agora frente a questões muito grandes, muito sérias e muito complexas, porque a nossa alma, ela é triste. O pecado tem nos tocado e nos contaminado de tal maneira, né, que quando nós ouvimos o Evangelho, se ouvirmos atentamente, nós nos assustamos, tamanha a diferença e a disparidade entre o que somos e o que precisamos ser, entre aquilo que somos em razão do pecado e aquilo que nós seremos pela transformação do Espírito Santo, por meio da fé, do arrependimento, da graça e do poder de Deus. Então nós estamos insistindo nessa série de mensagens sobre algumas travessias menores que nós precisamos fazer antes de atingir a grande travessia, que será a nossa transformação final, ao atingirmos a plenitude de varão perfeito, a estatura de Cristo, não é? Ou seja, estamos tomando a Escritura e fazendo a transição Antigo-Novo Testamento, mas sempre orientando a uma transição Antigo-Novo Testamento orgânica. Ou seja, não é meramente dogmática. Afirmei aqui algumas semanas atrás que por muitos anos nós enfatizamos a ideia Antigo-Novo Testamento, o que é correto, do ponto de vista doutrinário, do ponto de vista de como a verdade se apresenta na Escritura. Não tem nada diferente nisso, está tudo certo, não é uma mudança de doutrina, não, admitimos, inclusive nós partimos do pressuposto doutrinário para dizer que agora aquilo que se entende por doutrina deve acontecer dentro de mim. Ou seja, amados, a grande necessidade nossa que eu falo é DEVAP, é nós transitarmos, fazermos a transição, a travessia Antigo e Novo Testamento, em que no nosso coração nós absorvemos o Espírito da graça. No coração temos que absorver o Espírito da nova aliança, temos que ser absorvidos pelo Espírito de Cristo. Ou seja, hoje nós vamos observar que nós temos muito de Moisés, até hoje, não doutrinariamente, porque Moisés não se cria aqui no DEVAP. Moisés aqui no DEVAP, tadinho do bichinho, ele é todo surrado, não é? Vocês sabem disso. Mas o problema é que Moisés, ele está entronizado no coração. Nós vamos perceber que, a despeito de o quanto nós defendemos o Novo Testamento enquanto Bíblia, nós ainda somos Velho Testamento no coração, na alma e na consciência. Agora não fiquem tristes quando eu falo que Moisés aqui não tem vez, porque não tem mesmo. Não tem mesmo. Moisés aqui vai sentar lá na última cadeira para aprender o Evangelho de Jesus Cristo. É evidente que se Moisés estivesse hoje vivo, ele estaria no Evangelho, óbvio,
Porque ele foi um dos maiores servos de Deus de toda a era da antiga aliança. Ele foi um servo, inclusive, diz a Escritura, fiel. Só que ele foi fiel, e isso é positivo, dentro daquilo que ele recebeu enquanto ministério da antiga aliança, que não tem mais vigência. Então é nesse sentido do ministério veterotestamentário que não tem vez aqui. Ou seja, nós não vamos admitir um viver, um doutrinar a partir das categorias do Velho Testamento. Impossível isso, né? Até porque a própria Escritura se propõe a nós no ensinamento da palavra de Deus no sentido progressivo, sempre avançando até, como nós já falamos, chegar ao que é perfeito. Hoje, do sangue de Abel para o sangue de Cristo, me veio esse título. Na verdade, me vieram vários títulos possíveis, porque vamos trabalhar ali Hebreus capítulo 12, a partir do versículo 18 em diante. Mas eu achei mais bonito do sangue de Abel para o sangue de Cristo. Então, vamos lá, no livro de Hebreus, capítulo 12, por gentileza, capítulo 12, versículo 18. Vamos lendo e vamos compreendendo essa transição proposta pelo escritor aos Hebreus. E aqui nós temos, nesse primeiro momento da mensagem, a proclamação do Evangelho. O que nós faremos agora em termos de travessia, de transição, estará no âmbito da declaração da verdade. Ou seja, não é uma ideia do Alexandre, do Josué, tampouco do Devap. Para com isso. É a própria Escritura que nos avisa claramente que há dois montes na Bíblia que são simbólicos e que muito representam no âmbito da revelação da verdade. De um lado, fala-se do Monte Sinai, onde Moisés recebeu a lei e as tábuas dos 10 mandamentos. Do outro lado, um outro monte, chamado o Monte Sião, exatamente ali onde Davi ou Salomão construiu posteriormente o templo. São dois montes. Só que esse Monte Sião, ele vai ganhar aqui no texto uma dimensão espiritual. Não é exatamente o Monte Sinai, ou o Monte, não é exatamente o Monte Sião, lá de Jerusalém, mas aqui o Monte Sião enquanto uma região em que estão não somente Deus, os anjos, Jesus, mas todos os santos também que foram aperfeiçoados, que foram salvos, que são objetos da morte do Senhor, da obra de redenção, da salvação. Mas o fato é que são dois montes que estão aqui sendo contrastados, contrastados, né? Estão num contrastes, e que é preciso que nós entendamos claramente. E veja que o autor de Hebreus começa dizendo assim: ora, não tendes chegado. E aí vocês param e entendam que, a despeito de na Escritura afirmar que nós não temos chegado, isso aí é uma declaração genérica. Não quer dizer que você não esteja se achegando ao Monte Sinai, porque é dito que a verdade da travessia Antigo e Novo Testamento é que deve-se deixar para trás a vigência da lei, deve-se deixar para trás o Monte Sinai, a própria lei, Moisés, e você deve seguir adiante para uma nova experiência das realidades espirituais. Mas o texto diz: ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente. Vamos tomar posse dessas figuras de linguagem. Ora, aqui o escritor está fazendo menção ao dia em que Moisés recebeu as tábuas da lei no Monte Sinai. Quando Deus estava dando ao povo de Israel as tábuas da lei, este era o cenário
diante dos olhos dos hebreus, os filhos de Israel, diante do monte, e é dito: ao fogo palpável e ardente. Depois vocês leiam Êxodo capítulo 19 e capítulo 20, que contém essa descrição. E qual é a impressão que você tem? E eu vou precisar dessas impressões de vocês para nós podermos entender a mensagem de hoje. Quais são as impressões que vocês têm? Se vocês ou se nós estivéssemos nos chegando ao Monte Sinai naquela ocasião, e você visse ali o fogo palpável e ardente, o Monte Sinai fumegando, o Monte Sinai tremendo. Não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, e a escuridão, e as trevas, e a tempestade. Qual é a sensação que você tem se fosse te oferecido este Deus aqui? Você agora vai se encontrar com Deus, e ao chegar no monte onde Deus estava, você visse aquele monte cheio de trevas, de escuridão, o fogo descendo sobre o monte, um fogo palpável e ardente, e a escuridão, e as trevas, e tempestades, e relâmpagos. Pode seguir o texto. E ao clangor da trombeta, as trombetas tocando, aquela solenidade. Como você se sentiria diante dessa situação? E ao som de palavras tais, que quantos o ouviram, suplicaram que não lhes falassem mais. Vocês percebem? O problema é que quando nós lemos a Bíblia, nós lemos por obrigação, e nós nem vemos e não entendemos, consequentemente, o que estamos lendo. Mas construa diante aí da sua mente, na sua mente, essas imagens, não é? E ao som de palavras tais, que quantos o ouviram suplicaram que não lhes falassem mais. Pode seguir. Pois já não suportavam o que lhe eras ordenado. 2 pontos. Até um animal, até o seu pet. Você que tem pet, você olha para o seu pet, você vê pureza? Você vê pureza no seu pet? Eu estou perguntando. Seu gato, seu cachorro. Agora imagine só, lá não tinha gato e cachorro, mas devia ter cordeiro, né? Um cordeirinho. Então, quanta singeleza, quanta pureza você vê. E mais aquela circunstância, até mesmo um animal, o bichinho sem juízo, sem consciência, sem entendimento, até mesmo o animal, se tocar o monte, será o quê? Por que apedrejado? É uma ordem? Ou seria um juízo espontâneo? Porque se você falar que um animalzinho tocar a patinha na eletricidade, então naturalmente ele vai receber uma carga elétrica, sim ou não? Mas aqui era uma ordem dizendo: olha, Deus está aqui, logo temam. Vocês precisam ver um Deus que traz juízo, um Deus que é santo, e Ele é santo. Mas o problema é o modo como se coloca esse Deus diante do povo, e para que todos temessem diante da sua impureza, diante do seu pecado. Até um animalzinho, se o animal tocar a patinha no monte, vocês devem apedrejá-lo. Qual que é a ordem? Ora, se o animalzinho tocasse a pata no monte, e nós somos ordenados a pegar pedras e atirar no cachorro, e atirar no gato, atirar no cordeiro, até ele morrer, cuidado. Cuidado você, porque você não tem a pureza, a inocência, a inconsciência de um animalzinho. Ou seja, aqui é para você ficar esperto. Aqui é para você saber que você não vai longe.
Logo, logo o fogo ardente cairá sobre você e você será destruído. Você será condenado, você será queimado. Mas antes de você ser queimado e destruído, o gafanhoto ainda vai comer sua lavoura. Seus filhos serão vendidos como escravos. Suas filhas serão levadas como escravas e dadas a estrangeiros. Antes disso, vocês terão sarnas no corpo e sardas também. Terão doenças. Suas mulheres serão abusadas por outras pessoas. Vocês fugirão dos povos, serão levados cativos, até que por fim vocês sejam desgraçadamente condenados à morte. E não era pouco, como diz o texto, seguindo adiante, na verdade, de tal modo, era horrível o espetáculo que Moisés disse. Se o Moisés, que é o camarada, que estava lá, mais pertinho, fazendo a mediação, era o camarada que o rosto brilhava e tal, se o Moisés, que era Moisés, ele disse: sinto-me aterrado e trêmulo de tão horrível que era o espetáculo do Sinai. Aí eu pergunto para vocês: o que se pode esperar desse povo que a este monte se achegou? Amor? Estou perguntando. Essa igreja do Sinai, você espera que os irmãos sejam irmãos compassíveis? Se ele vive debaixo do chicote com foguinho no rabo, o que se espera dessa igreja do Sinai? Perdão? Ora, um irmão que nessa congregação do Sinai erra, e eu pergunto aqui, quem já errou? Deixa eu ver a mão, só de quem errou alguma vez. Você já errou? Fora aqueles erros que você cometeu e ninguém sabe, e até você finge não saber. Você finge não saber porque você tem medo de que você pensando nele alguém escute. Aí você esquece. O que se espera de um irmão dessa assembleia mosaica, diante desse espetáculo, quando o irmão erra, que não vamos fazer com ele, queridos? Qual é a nossa atitude para com ele? Se é para apedrejar o animalzinho, apedrejemos o quem? O irmão, com pedras na cabeça, pedras de fogo, pedras na nuca, aqui na têmpora, e o sangue caindo, nós dizendo: exatamente. Mas o escritor dos Hebreus está dizendo: nós não nos achegamos a este monte, não nos achegamos a esta aliança, não nos achegamos a este Deus. Vocês vão entender porque eu estou usando a palavra a este Deus. Calma, vamos chegar lá. Nós não nos achegamos a esse espetáculo horrível. Não, nós nos achegamos a um outro monte. Diga amém. Quanta graça do Senhor, irmãos. E eu vou dizer para vocês que por muitos anos da minha vida eu me acheguei ao Monte Sinai. Crente, evangélico, dito cristão, eu era um bom representante do Monte Sinai. Eu era uma espécie de substituto de Moisés. Me assentava na cadeira de Moisés para julgar, para condenar. Fiz isso aqui dentro desse ministério. Os mais antigos sabem disso. Fui severo, até no dia que a severidade chegou até a mim, e eu clamei por misericórdia. Agora você quer misericórdia? Então você faz o que faz, julga como julga, e agora você quer misericórdia? Veja que o escritor diz que nós não nos achegamos a este monte, mas quanta graça. Vamos seguindo adiante no texto, e ele diz: mas, esse mais é maravilhoso, irmãos, os mais da Bíblia são uma bênção, né? Mas tendes chegado ao Monte Sião. É engraçado os irmãos falando amém.
Ai. Uma fala, amém, a outra, amém. Aí o outro, glória a Deus. Aí os outros tudo olhando, o que está acontecendo? O que esse povo está vendo que eu não estou vendo? Olha quanta graça, queridos. Mas vós tendes chegado ao monte Sião. Diga, nós nos achegamos ao monte Sião. Quanta graça o Senhor tem a nosso favor de nos permitir esse tempo. Mas vós tendes chegados ao monte Sião, e a cidade de quem? Do Deus vivo. Mas lá no Sinai tem um Deus também lá descendo, não tem não? Com as tábuas, bravejando ou não, pessoal? Espumando, iracundo, exigindo a morte de quem? De um cordeiro. Mas vós tendes chegado ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia, pode seguir, e a igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, pode seguir, e a Jesus. E vocês têm se achegado a Jesus. A quem você tem se achegado? Ô pessoal, ajuda aí, ajuda a mensagem a ficar boa, não é? Vocês têm chegado a Jesus. Quem é esse tal de Jesus? É o mediador. Jesus, o mediador da nova aliança. Essa aliança, esse trato, esse pacto, esse acordo, esse concerto é novo, é uma nova aliança. Vocês têm se achegado ao sangue. Mas que sangue é esse? É o sangue da aspersão. É o sangue de Jesus, derramado a favor de todos. 1 João capítulo 2, versículo 2, diz que o sangue da propiciação foi derramado pelo mundo inteiro. Ou para ser mais claro, não somente por nós, mas também pelos pecados do mundo inteiro. Temos nos achegado a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que é o sangue de Jesus, que fala, o sangue de Jesus fala coisas o quê? Superiores. Ora, mas quando você diz que o sangue de Jesus fala coisas superiores, você tem que perguntar, superiores a quê? Porque o que é superior, deve ser superior a alguma coisa. O sangue do Senhor, que é o sangue da aspersão, fala coisas, ele é uma mensagem, é o sangue da boa nova, e esse sangue fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Então nós temos dois sangues, o sangue de Abel e o sangue de Jesus. O sangue de Abel, ele ficou na categoria do Sinai, ele foi colocado aqui, dentro da ideia da nova aliança, exatamente para contrastar com o sangue de Jesus, mas o sangue de Abel deve estar lá no Monte Sinai, falando, e aqui no Monte Sião, na nova aliança, o sangue de Cristo falando. A pergunta é, o que fala o sangue de Jesus? Qual é a mensagem do sangue de Jesus? Porque se fala coisas superiores, o que ele fala? E por que superior? Aí para nós entendermos, basta você ler claramente a história de Abel. Abel, maravilhoso, aquele servo de Deus, que fez tudo certo, tudo adequado, e que morreu, de que maneira? De que maneira morreu Abel? Eu preciso que vocês me entendam aqui.
De que maneira morreu Abel? Se entregando, dizendo: olha, eu dou minha vida por vocês, em amor, por decisão. Foi isso? Abel deve ter resistido à morte. Certamente Abel resistiu à morte. Assim como se qualquer um de nós aqui estivermos em um lugar e alguém vier com a pedra ou com um pau tentando nos acertar para tirar nossa vida, nós vamos o quê? Correr? Sim ou não? Nós vamos fugir. Se ficarmos encurralados, nós vamos colocar nossas mãos e braços diante de nós para nos defendermos. E se pudermos tomar o instrumento, nós vamos tomar e vamos resistir e vamos lutar pela nossa vida. É normal. É instintivo, mas o fato é que Abel, ele foi assassinado. Não há morte voluntária, não há entrega, não há amor, não há graça, ele foi assassinado. Não tira o mérito de Abel de ter sido assassinado por uma causa justa e boa, que foi a oferta e o serviço que ele prestou a Deus. Mas o fato é que agora, depois de morto, é aquilo que todos nós falamos, e aqui se define se você é do Monte Sinai ou do Monte Sião. Quando alguém é assassinado, o que você fala? O que vem ao seu coração imediatamente? Qual é a ideia? Eu quero essa palavra aqui, depois eu vou chegar aqui. Qual é a ideia? Queremos justiça. Nós queremos o quê? Justiça. Está tudo certo. O problema é que a nossa justiça quer dizer exatamente o quê? Nós queremos descontar. É preciso devolver. O sangue de Abel, ele clama, diz a Escritura, por vingança. Ora, o sangue que clama por vingança, o sangue que cobra olho por olho, dente por dente, pé por pé, mão por mão, mal por mal, é o sangue da Assembleia e do Monte Sinai, porque ali tudo foi dito claramente, até um animal, se tocar o monte, foi avisado, morrerá, deverá ser apedrejado. A lei, ela não pode ser negada, tem que ser cumprida. Só que diz a Escritura que nós nos achegamos, não foi ao sangue de Abel que clama por vingança. Irmãos, o nosso coração, ele está cheio de desejo de justiça, só que essa justiça de que estamos cheios, não é a justiça de Deus, é a justiça própria, é a justiça humana, é a justiça que na verdade é vingança, só que ela vem com o nome de justiça, porque fica feio, pega mal um crente dizer que quer vingança, e ainda assim não faltam crentes dizendo que a vingança tem que ter, pelo menos na nossa vida prática. Ao contrário do sangue de Abel que clamava por vingança, o sangue de Jesus, ele clama por perdão. Agora você imagina se o sangue de Jesus clama por perdão. Estava Jesus na terra como homem. O que vocês acham de Jesus, queridos? Homem bom? Ei, homem bom? Melhor do que nós? Homem justo? Sem pecado? Não fazia mal para ninguém? Só fazia o bem? Prenderam-no. Quando Jesus foi preso, nós lemos nos evangelhos claramente o testemunho do sangue de Jesus, esse sangue que clama por perdão. Ele se entrega, ele beija o traidor, e sem ironia, em verdade, ao beijá-lo, ou ao ser beijado, digo, ele diz: o que vieste fazer, amigo? Por que fizeste isso, meu amigo? Chamar o próprio inimigo de amigo.
Eu tenho uma mensagem que está aí guardada. Um dia, não sei, uma oportunidade eu vou ministrar. Não é bem uma mensagem, acaba sendo uma mensagem, mas é para fazer as distinções entre o que significa dizer que somos semelhantes. Você é o meu semelhante, tem um sentido. Você é meu irmão, isso tem um outro sentido. Você é o meu próximo, isso tem um outro sentido. E o meu inimigo? Aí quando chega nessa parte do meu inimigo, o fato é que nós não temos inimigos, não é? Não são os nossos inimigos. Há aqueles que se opõem em inimizade contra nós, mas da nossa parte não deve ou não deveria haver nenhuma inimizade. É o que ocorre em relação a Deus. Quando os inimigos chegam, e Judas era um desses inimigos, da parte de Jesus não há inimizade. Portanto, ele chama de amigo. É verdade, amizade, amor, fraternidade. Mas do outro lado existe o inimigo. E Pedro, naquele momento, o que ele faz? Ele reage. O que é natural, o que é instintivo. O que Pedro queria? Defender um justo. E aí nós agora poderíamos aqui elencar N circunstâncias que nós passamos o dia inteiro dizendo: isso é justo, isso é justo, isso é justo, deveria ser assim, não daquele modo, e ficamos permitindo que o nosso coração se encha de violência e de desejo. Essa semana mesmo eu ouvi uma pessoa dizendo publicamente: eu não vou matar o fulano, mas se ele morresse eu ia achar muito bom. No caso ele já matou no coração, mas imagine só, agora o séquito de vozes seguindo esse mesmo discurso, e nos chamamos de cristãos. Somos discípulos de Jesus? Ou somos discípulos do sangue de Abel? Nós somos da nova aliança ou somos da antiga aliança? Bem, genericamente o texto diz que nós não nos achegamos ao Monte Sinai, mas me parece que nós nascemos no olho do furacão do Sinai. Parece que nós fomos formados de lava. Se fosse um vulcão, parecia ser. Imagine vocês quantas vezes nós permitimos que o nosso coração se encha de violência e ainda assim nos dizemos servos de Jesus. Ele foi preso, Jesus foi levado a noite toda de uma casa para outra, de um lugar para o outro, de um tribunal para outro, se permitindo. Como ele próprio disse em João capítulo 10, eu entrego a minha vida. Ele não estava ali sendo assassinado. Jesus não foi necessariamente assassinado. Ele disse: eu dou a minha vida. Eu entrego a minha vida. Cuspiram em sua face, colocaram-lhe coroa de espinhos, zombaram dele, escarneceram dele. E eu vou falar a verdade para vocês, não sei para vocês, para mim, é melhor levar um tapa no rosto do que ser escarnecido. Não escarneça não, irmão, que você vai ver Abel, o sangue dele se manifestar. É complicado. Você sabe disso, não sabe? Você se conhece bem, não se conhece? Não estou falando de mim, estou falando de mim. Estou falando de mim. Não de mim. O fato é que insultaram a Cristo, cuspiram, humilharam, vestiram-no de rei, um rei de carnaval, um rei bobo, só para zombar dele. Porque se tivesse vestindo-o de realeza, tudo bem, mas não, era um escárnio. Era um modo de zombar. Colocaram-lhe uma cana na mão para dizer que é o cetro. E ele, como reagia? É isso que o sangue de Cristo fala. Ele fala coisas superiores.
Ele fala de graça, ele fala de perdão, ele fala de misericórdia, ele fala de entrega, ele fala de renúncia. Por fim, quando ele estava na cruz, sendo crucificado, diante de toda uma multidão, foi desafiado a descer da cruz, zombado, escarnecido, e quando alguém esperasse que ele vai reagir, ele tem que reagir. Imagina nós lá diante da cruz, ele tem ou não que reagir? Ele é Deus. Cadê o Senhor dos exércitos? Cadê o Senhor que ia à frente da batalha com Josué, com Sansão? Cadê o Deus de Elias para mandar sair de trás do monte duas ursas e comer vivo aqueles camaradas, aqueles soldados, e devorar todo mundo, trazer uma lepra na língua deles? Cadê o Deus das batalhas, da espada? Ele tem que reagir, e acredito que muitos ali estavam aguardando. Ele vai reagir, em algum momento ele vai reagir, e de repente ele se dirige a toda a multidão, alto e bom som, faz uma oração ao Pai, dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Moisés vivo se converteria do Monte Sinai ao Monte Sião, ou não? O que o sangue de Jesus fala? Perdoa, porque não sabem o que fazem. E o que o sangue de Abel diz? Ele está dizendo agora: como assim perdoa? Eles não sabem o que fazem. Vai, acabou de se manifestar. Sabe sim. A Silvia falou, sabe? E a Silvia falou sério, ela não está cooperando comigo não, é porque ela é assim. Eles não são doidos. Não, e eu fico imaginando, poxa, mas eles sabiam, ou não sabia, pessoal? Mas o que importa, Jesus disse: Pai, perdoa-lhes. O sangue de Cristo pede perdão pelo inimigo, pelo ofensor. Ora, a cruz prega perdão, prega graça, prega misericórdia, prega reconciliação. Mas neste momento, e aqui é a travessia que nós precisamos fazer, eu vou usar meus últimos minutos para fazer a travessia com vocês. A pergunta é: Alexandre, é difícil isso aí, porque a impressão que dá ao ouvir essa ministração é que tem dois deuses, um do Sinai e outro de Sião. A impressão que dá é que, puxa, aí nós ficamos tentando reconciliar um com o outro, ou conciliar um com o outro. O fato é que, quando nós falamos dessa maneira, apresentando, na verdade, essa necessidade de nós mudarmos de monte, a primeira coisa a fazer, e o que você tem que colocar no seu entendimento: você quer a vida eterna? Jesus diz, escute, João capítulo 17, versículo 3. É Jesus que está dizendo, queridos, não sou eu. Agora, eu vou falar sério, agora é sério. É o momento sério da mensagem. É o momento fundamental da mensagem, desta mensagem. Para você entender, senão você não vai fazer a sua travessia. É urgente esse apelo e esse chamado a essa travessia. Jesus disse: olha, a vida eterna é esta. Poderia ser dito: e a vida eterna consiste em. Eu quero vida eterna. Todo mundo quer vida eterna, porque quer vida boa. Porque dizem que o inferno é ruim, tem fogo. Meus amados,
E a vida eterna é esta. Aí todo mundo quer vida eterna. E por que você quer vida eterna? Porque, lógico, é viver eternamente, sobretudo se for num paraíso. Tem quem diga que lá tem 7 virgens para cada homem que vai para lá. Né? Nós não temos esse pensamento, mas temos coisas semelhantes. Não, lá tem coisa melhor do que mulher, do que virgens. Tem maná. Josué é engraçado, ele fica me olhando assim com decepção tão grande. Tem maná. Tem gente que é mais esperto, né? Prefere as virgens que o maná. Mas o fato é que vai ser um lugar bom, tranquilo, não tem morte, não tem dor, não tem luto, mas não vai por aí. Isso é mera religião, religiosidade, isso é uma bobagem danada. O fato é que a vida eterna não é você ir para um lugar bom, um ambiente exterior, legal, fresco, não abóboda, azul, celeste, para de bobagem. A vida eterna é isso que nós temos que entender: salvação, redenção. A vida eterna, ela consiste em conhecer. Conhecer, em termos bíblicos, significa relacionamento. E relacionamento este que nos transforma, porque todo relacionamento nos faz nos identificarmos com aquele a quem nós admiramos e aqueles a quem nós amamos. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti. Isso é Jesus dizendo ao Pai: Pai, a vida eterna consiste em que os teus filhos te conheçam a ti e conheçam a Jesus Cristo, a quem enviaste. Ou seja, o grande chamado do Novo Testamento, do Evangelho, da Nova Aliança é: precisamos conhecer a Deus. Mas aqui nós temos um adjetivo: conheçam a ti, o único Deus, o quê? Verdadeiro. Essa é a palavra. Conheçam a ti, o Deus verdadeiro. Ou seja, nós precisamos, como igreja, conhecer o Deus verdadeiro. Talvez nós conheçamos muito bem o Deus de Elias, o Deus de Moisés, o Deus de Abraão, o Deus de Gideão, o Deus de Sansão. O Deus de Sansão era tão bacana que até no final matou um bocado de gente. Até para morrer, morreu matando. Talvez você conheça o Deus que mandava não somente matar os homens guerreiros das cidades estrangeiras, mas também suas mulheres velhas, e deixar as novas vivas. Beleza? Mata as crianças, homens, mas deixa as meninas crescerem. Vocês vão precisar delas no futuro. Não adianta me olhar, está escrito. Ou você não lê a Bíblia, ou você finge que não está vendo. E aí dizia: e quando vocês matarem os homens e os meninos homem, e matam os moços também, as donzelas, não. Deixa as moças. Moça tem o quê? Tem vantagem. Guarda para vocês, para os seus filhos. O que a gente faz com os cavalos? Cavalo participa do exército. Fala o seguinte: a gente pode matar os cavalos? Não, matar cavalo. Onde já se viu matar cavalo? Isso é um crime. Apenas corta-lhes os tendões das pernas, para que eles fiquem caídos e não possam andar e morram à míngua. Talvez nós conhecemos mesmo o Deus do Antigo Testamento. Jesus fala: a vida eterna consiste em conhecer a Deus, a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, porque é esse Jesus quem vai nos revelar o Deus verdadeiro. Alexandre, mas quando se diz deste modo e neste tom, não parece descredenciar os profetas? Sim ou não?
Não parece descredenciar os textos veterotestamentários? Não parece desacreditar? Eu quero que vocês conheçam uma coisa. Coloquem João capítulo 3, por gentileza, a partir do versículo 25. Me espera um pouquinho, eu estou acabando. Mas é porque isso aqui vocês têm que saber. Não é o Alexandre que está falando mal de Moisés, de Zacarias, de Zorobabel. Não. Quem vai falar agora e quem vai explicar este tópico no qual estamos agora é o próprio maior de todos os profetas de lá. De todos os profetas de lá, Antigo Testamento, chama o maior deles, e ele vai ter aqui uma revelação, e ele vai dizer exatamente essas palavras. Diz assim: ora, entre os discípulos de João, aqui João Batista, e um judeu, suscitou-se uma contenda com respeito à purificação. Daí dá para imaginar um grupo de discípulos de João e um judeu debatendo sobre purificação. Quem ganhou a batalha até aqui? Até aqui quem está ganhando são os discípulos de João, porque são muitos. Um judeu debatendo com os discípulos de João, todo mundo falando ao mesmo tempo no ouvido do judeu. A ideia era: o que purifica? E os discípulos de João falavam assim: deve ser o batismo de João, batismo de água. João Batista foi chamado para batizar, que traz o quê? A purificação. O judeu dizia: não, nós temos as águas abençoadas, as oblações, nós temos isso no templo. Aí está o debatendo. Vamos perguntar para João Batista, porque o judeu provavelmente jogou alguma coisa na cara deles, dos discípulos. Talvez esse judeu tivesse dito: até parece que esse tal de João é bom mesmo. Sabe por quê? Porque João Batista é vacilão, porque ele batizou Jesus de boa, tá certo, mas o fato é que agora esse tal de Jesus que João Batista batizou está batizando muito mais do que João Batista. Aí falaram para os discípulos: João Batista está caindo, cada dia vai ficando sem discípulos, está só acabando. Aí eles pensaram, ficaram meio feridos, foram conversar com João Batista. Vamos lá. E foram ter com João, e lhes disseram para João Batista: o mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, lembra? A quem tu batizastes, do qual tens dado testemunho? Jesus, o que tem? Ele está batizando, e todos lhe saem ao encontro. Vocês concordam que existe uma disputa entre o judeu e os discípulos de João? E aí colocaram Jesus na disputa? Ele está batizando mais que vocês. Vai ter 3 igrejas: a igreja do judeu, a igreja dos discípulos de João e a igreja de Jesus. A disputa é quem batiza mais e quem purifica mais, quem é mais santo. João Batista resolve da seguinte maneira: respondeu João, presta atenção, o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Para de discutir quem batiza mais, se ele está batizando mais é porque ele recebeu mais. É o céu quem dá, é Deus quem dá, é Deus quem chama, é Deus quem faz. Pode seguir adiante. Vós mesmos sois testemunhas de que vos disse: eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. Pode seguir. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o ouve, muito se regozija por causa da sua voz ou da voz do noivo, pois essa alegria já se cumpriu em mim. Ou seja, eu fui chamado para ir até aqui. Eu fui chamado como precursor. Eu fui chamado para entregar ao povo o noivo. O noivo está aqui. A minha alegria se cumpriu em ser precursor. Eu entendo que eu sou profeta do Antigo Testamento e a minha obra se encerra aqui. Ele é o maior de todos os profetas,
por boca de Jesus. Ele está dizendo: o meu ministério se encerra aqui, agora é o noivo, pode seguir adiante. Convém que ele cresça e que eu... Irmão, quão verdadeiras são essas palavras. Aqui é João Batista, maior do que Moisés. De todos os profetas, João Batista foi o maior. De todos os homens nascidos de mulher, não houve profeta como João Batista. E ele está dizendo: agora nós, e nós não é o povo não, nós os profetas, precisamos diminuir até desaparecer. E ele deve crescer. São palavras do maior de todos os profetas. Importa que ele cresça e que eu diminua. Pastor, eu acho que não é isso que ele quer dizer não. Então segue adiante na leitura. Quem vem das alturas, ele está falando de Jesus. Que a questão aqui não é João Batista e Jesus. João Batista não é o representante ou é o maior de todos os profetas. Se ele é o maior de todos os profetas, então, e aqui inclui todo mundo, porque ele é o maior. Quem vem das alturas? Ah, Jesus, não é possível. Tem que ler isso para vocês ainda? Depois de tantos anos. Quem vem das alturas, certamente está acima de todos. Obrigado pelo amém. João Batista vem do céu. Ele vem das alturas. Jeremias vem das alturas. Daniel vem das alturas. Ezequiel vem das alturas. Moisés vem das alturas. Enoque vem das alturas. Quem vem das alturas certamente está acima de todos. E quem vem da terra? Quem vem da terra? João Batista vem da terra, Daniel vem da terra, Moisés vem da terra, e são todos terrenos. Irmãos, por favor, em nome de Jesus, peça graça, peça entendimento. Quem vem da terra é terreno e fala. Moisés fala, os profetas falaram, João Batista é profeta, ele falava, mas qual era o ponto de partida? Qual era o ponto de vista? Qual era a perspectiva? Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Agora, quem vem do céu, quem veio do céu, está acima de todos. Quem vem das alturas, certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem vem do céu está acima de todos e testifica. Quem testifica? Quem vem do céu está acima de todos e testifica. Quem testifica? Quem vem de cima. Então Cristo vem de cima, Ele está acima de todos, e Jesus que vem de cima testifica o que tem visto e o que tem ouvido. É Jesus que diz: eu vi e eu ouvi, eu estou ouvindo de cima. Moisés não viu, e Moisés não ouviu, e nenhum dos profetas. Ah, mas ela diz que ele viu e ouviu. Está dizendo: ninguém jamais subiu aos céus, senão aquele que de lá desceu. A lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de quem? De Jesus Cristo, porque é o Deus unigênito que está no seio do Pai, foi quem o revelou. Aquele que vem do alto, que vem de cima, que vem do céu, está acima de todos e testifica o que tem visto e ouvido. Contudo, ele veio, ele falou o que viu, ele é a testemunha, ele é o revelador, ele é a imagem exata. Contudo, ninguém aceita o seu testemunho. Ele falou sobre o Pai. Os judeus olharam, não é esse o Deus que nós conhecemos. Não é esse o Deus de Moisés. Segue adiante que eu estou encerrando agora. Quem todavia lhe aceita o testemunho
Quem, todavia, lhe aceita o testemunho. Você aceita o testemunho de Jesus? Tomara. Quem, todavia, lhe aceita o testemunho, por sua vez, certifica que Deus é verdadeiro. Essa palavra verdadeiro, interessante, é uma palavra grega, aletheia. Aletheia. E é uma palavra que tem um sufixo, ou melhor, um prefixo, aletheia. Aletheia. Esse a é uma partícula de negação, quer dizer não. E aletheia quer dizer encoberto, velado, escondido, oculto. Logo, aletheia quer dizer o quê? Não oculto, não velado. Então, se aquele que ouve a Jesus e lhe aceita o testemunho, testifica do Deus verdadeiro, porque Jesus desvela a verdade, a aletheia. Ele tira o véu de sobre o Deus, que é o Deus verdadeiro. Ou seja, por meio de Jesus, você tem a revelação de quem de fato Deus é. E para encerrar os últimos versículos, pois o enviado de Deus fala as palavras dele. Quero que vocês entendam que tudo que até agora está sendo dito é um contraste entre quem vem do céu, Jesus, em relação a quem? Aos profetas, que aqui está representado em João Batista, o maior de todos os profetas. Então é dito, pois o enviado de Deus fala as palavras dele. Sabe por que Jesus, que veio do céu, fala as palavras do Pai? Porque Deus, a Jesus que o enviou, não lhe dá o quê? Deus deu ao Filho o Espírito por medida, uma gotinha, 1 litro. Ou seja, ele tem a plenitude do Espírito. E por que ele tem a plenitude do Espírito? O que tem o Espírito a ver com a história? É porque diz a Escritura que o Espírito perscruta as profundezas de Deus. O Espírito de Deus sabe quem Deus é, porque o Espírito de Deus, que é Deus mesmo, na sua parte mais íntima, humanamente falando, é que perscruta no mais profundo do coração e traz toda essa identidade, essa revelação abundantemente ao Filho. E diz, vai lá e diga quem de fato o Pai é. Tu não recebestes o Espírito por medida. É pleno a revelação. Agora, os profetas receberam de Deus, lógico, mas receberam as medidas. Uma gotinha aqui, uma gotinha ali, uma gotinha, uma gotinha. Por isso eles falavam por Deus, mas falavam da terra. Falar de Deus é uma coisa, agora falar de Deus de uma perspectiva terrena é outra. Jesus falava por Deus, da parte de Deus, tendo toda a plenitude do Espírito de Deus, que revela as profundezas de Deus, e ele falava da perspectiva do seio do Pai, do coração do Pai, do céu. Por isso que ele pode dizer, eu sou o caminho, eu sou o quê? A verdade. Ele é a verdade. Eu creio em Jesus Cristo. Eu creio em Jesus Cristo. E a nossa grande travessia é agora sermos servos de Jesus, das suas palavras, do seu evangelho. Para encerrar essa mensagem, leia na sua casa 1 João, capítulo 5, versículo 20. Tá bom? São as palavras que você vai meditar esta tarde, como sendo o complemento e finalização dessa ministração.